noite. Vamos lá, vamos esperar chegar a nossa convidada. E aí, pessoal? Ai, Eliane. Eliane, querida, estamos te aguardando. Boa noite a todos, muito bem-vindos na live de hoje. Olá. Com a minha querida Eliane Buzeto. Oi! Oi. Não estamos te enxergando, vamos ver. Opa, opa. Não estamos te vendo, Eliane, tá uma tela vermelha. Espera aí. Agora foi. Tudo bem? Tudo bem, querida? Quanto tempo? Pois é, prazer em estar aqui com vocês. Ai, que legal. Essas lives estão me trazendo de volta gente muito especial, gente muito querida. Que As coisa suas boa. lives eu tenho acompanhado, cada uma melhor que a outra. Muito interessante. Ai, que bom, que bom. Realmente as pessoas que eu convido, né, como tu, tem muita coisa bacana para falar. E como eu disse, Obrigada. hoje de tarde, nos últimos dias, eu tô louca para te ouvir. Só tô arrumando aqui um pouquinho, que eu acho que ficou muito alto meu telefone. Mas eu vou te apresentar um pouquinho, Eliane, vou me apresentar um pouquinho. Tá E depois eu ótimo. vou passar a palavra para tu poder contar, que eu acho que é muito mais bacana tu contar a tua história. Tá Bem, certo. para quem não me conhece, meu nome é Andréa Sebem, eu sou psicóloga culturalista. O que faz uma psicóloga culturalista? Ela ajuda as pessoas a se adaptarem ao redor do mundo. Então, eu fiz intercâmbio com 18 anos para ficar 6 meses, e esses 6 meses acabaram virando ali 5, 6 anos. Acabei fazendo faculdade lá na Europa, na Complutense de Madrid. Então, eu estudei na Espanha, no Canadá, na Bélgica, na Itália e nos Estados Unidos. E voltei e trouxe na mala as paixões da minha vida, que é a psicologia intercultural e a educação intercultural, que são ciências voltadas para o bem-estar das pessoas around. Bem, quando eu volto ao Brasil, então, eu monto minha empresa e eu trabalho em 3 áreas. A primeira área é do intercâmbio cultural. E eu chamo de intercâmbio cultural quando há encontro cultural dos jovens. Então, pessoal do high school, pessoal de faculdade, pessoal de college, cursos no exterior, au pair. Minha segunda área são os executivos expatriados. Então, os brasileiros que vão, das multinacionais, e os estrangeiros que vêm. E a minha terceira área são os jogadores de futebol. Nessa minha caminhada, eu tive a alegria, a satisfação de conhecer muitas famílias bacanas, muitos jovens talentosíssimos. Quando que eu conhecia eles? Quando eu fazia a preparação deles para ir para fora. E um deles foi o Leonardo. O Leonardo, o filho da Eliane, que estava indo para a Universidade de Minnesota para estudar engenharia química. Bom, até aí tudo bem. Mentira, tudo bem nada, né? Porque eu acho o máximo. Eu sempre digo, se eu fosse inteligente, primeiro eu não tinha feito psicologia, tinha feito assim, uma engenharia, né? Uma medicina. Mas, Nós enfim, Deus me precisamos de deu. muitos psicólogos como você. Ai, que amor. Mas aí, né? Então, assim, o simples fato de fazer uma faculdade dessas eu já acho o máximo. E nos Estados Unidos, ai, gente, assim, eu sou muito fã dessa meninada. Muito, muito, muito. Eu acho que é uma coisa. Mas
por trás dessa meninada talentosa tem pais talentosíssimos, tem pais maravilhosos. Então, até aí tudo bem. Não, mentira, porque não é tudo que é pai, tudo que é mãe que banca emocionalmente um filho fazendo faculdade. Só que Verdade. essa mulher aqui, a de hoje, não satisfeita em fazer tudo isso, ela acaba se voluntariando como parent leader da Universidade de Minnesota, ajudando os adolescentes e os pais desses estudantes internacionais. Ela entra naquilo, que coisa linda, né? Então, primeiro eu fico pensando, meu Deus, que mulher é essa? Porque, como todas as lives, Eliane, tu tá vendo que eu estou escolhendo gente muito singular. Ou seja, em 25 anos de carreira, eu só conheci uma Eliane. Mas não Obrigada. satisfeita a entrar nesse negócio, ela continua. O filho se forma esse ano, ele se forma. Ai, as fotos, assim, tinha que mostrar, né? Mas ela continua, gente. Ela é realmente uma entusiasta. E aí, esse ano, ela recebe o título de voluntária de destaque da Universidade de Foi uma Minnesota honra. como parent leader. Então, eu acho que essa mulher tem muito para contar para gente. E eu acho que eu queria começar, então, da onde tu quiser, Eliane. Como é que Tá tu quer certo. começar? Te apresentando, sei lá. Bom, eu quero começar agradecendo. É uma honra essa oportunidade. Eu tenho muita vontade, sempre tenho muito interesse de ajudar outros pais, porque eu me coloco, é uma coisa que me dá muita satisfação e foi o motivador de eu ter feito todas essas ações que você comentou, porque eu passei por essa trajetória de dar suporte psicológico, financeiro, todo sentimental para o meu filho que foi estudar fora, e eu aprendi muito com essas etapas. E eu pesquisei muito, estudei muito o assunto e me abri para esse conhecimento de forma cheia de esperança de que eu podia ajudar a mim mesma, né, a nossa família. E logo eu vi que eu poderia ajudar muitas outras pessoas. E foi tudo um processo muito natural. E hoje eu posso dizer que eu já colaborei com centenas de famílias e que a maioria deles continua sendo meus amigos. E isso é algo que eu me orgulho bastante, né? Então, para Eliane, você... Oi. eu no hall desses teus conhecidos, né? Porque pensa bem, gente, eu fui lá, dei a palestra, ela me viu no palco, a gente se cumprimentou, mas deu um clique ali entre nós, né? Mas eu no hall desses teus conhecidos, eu queria dizer que eu acho que tu é uma pessoa inesquecível, de coração, Obrigada. de coração. Obrigada. Eu tenho muita... Eu acho que eu sou muito grata por tudo que eu tive a oportunidade de viver, né? Então, assim, desde que eu sempre fui muito ligada na educação, apesar de tanto eu quanto o meu marido somos engenheiros químicos, exercemos a profissão, mesmo eu tendo esse viés técnico, eu sempre fui muito ligada na educação. A educação, para mim, é uma coisa fundamental. Assim, para me impressionar, você não precisa estar com a melhor roupa, com o melhor carro, com o melhor emprego, mas se você tiver algo que você me mostre, que você tenha essa sede pela educação, nossa, é a minha maior admiração. Então, isso sempre eu trouxe comigo. E ao longo da nossa vida profissional, nós tivemos a oportunidade de sermos expatriados. Essa expatriação, nós sempre trabalhamos com empresas multinacionais, né? Então, sempre houve uma adequação cultural com essas empresas, até para o desenvolvimento do nosso trabalho. Deixa eu te Mas perguntar uma coisa. Pois não. Eu vi que na tua trajetória, sim, vocês foram expatriados para a Suíça, né, para Basel, e eu Isso. fiquei curiosa, que idade tinha os guris quando vocês foram? O mais novo tinha
4 e o mais velho tinha 9. Tá. E quando tu foi para a Suíça, foi a tua primeira experiência de morar fora ou tu já tinha tido outras? Foi a primeira experiência de morar fora com a família. Eu já tinha tido outras, com crianças, né? Eu já tinha tido outras experiências de morar por pouco tempo, fazendo intercâmbios ou estágios profissionais, mas nunca eu tinha morado por um longo tempo com crianças pequenas, que faz uma grande diferença, Quanto né? tempo foi, Eliane? Nós ficamos 2 anos nesse local. Bastante. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu divido a nossa vida como família e também o desenvolvimento dos nossos filhos entre antes e depois dessa expatriação. Fez uma grande diferença para nós. E por Só quê? explica para o público o que é expatriação. Nós dois sabemos, mas talvez tenha gente que... que é isso? Expatriada para a Suíça? Te mandaram fora do país, foi isso? Na realidade, foi o meu marido que foi convidado a trabalhar por um tempo pela empresa, que ele trabalhava no Brasil, a desenvolver um trabalho no exterior. Nesse caso, foi na Suíça. E eu o acompanhei, né? Nós, na época, eu já não estava atuando no mercado, porque sempre ele mudava muito de cidade aqui dentro do Brasil. Então, logo Tu é que gaúcha e mora em São Paulo, né? Sim, há muitos anos, há 30 anos já. E então, como a gente ia mudando muito de cidade, ficou um pouco inviável para os dois fazerem carreira ao mesmo tempo, né? Principalmente nessa área. Então, foi uma opção minha de me dedicar mais aos filhos, à família, à casa, e dar esse suporte para o meu marido seguir a carreira dele com mais tranquilidade. E foi uma estratégia que deu bastante certo. E quando a gente foi para a Suíça, foi muito interessante porque, além de eles falarem, no caso onde nós ficamos, eles falavam alemão, os meus filhos estudaram numa escola internacional de língua inglesa. Então, a gente precisava conviver no dia a dia com o alemão, com o inglês para a escola, né? E com o português em casa. Então, eu também não queria que eles perdessem o português, né? Era uma coisa importante. Então, foi tudo muito, assim, era tudo muito cansativo, né? Eu me lembro do cansaço mental, né, que a gente... Tu já falava alemão? Eu estudei, isso é uma história engraçada, vai servir para outra live. Mas eu estudei alemão, mas eu estudei o Hochdeutsch. E que é o alemão gramatical, né? E quando eu cheguei na Suíça, eles falavam um dialeto que só Deus, né, para entender. Na verdade, a Basel, para quem está nos ouvindo, embora seja o cantão alemão da Suíça, né? A Suíça é dividida em 4 cantões. Isso. Aquele alemão que eles falam ali não é bem alemão, né, Eliane? Tem um nome esquisito naquela língua, eu também não sei dizer qual é. É um alemão, seria assim como se, eu faço uma analogia, assim, se você aprendesse português de Portugal e você chegasse e caísse de paraquedas lá no Nordeste, numa cidade que falasse um dialeto, né? É português, mas são outras palavras, ou lá no Rio Grande do Sul, as pessoas se comunicam com palavras que não são usuais, né? Ou a gente vai para o Paraguai e ao invés de usar o espanhol, a gente vai para uma cidadezinha interior, onde provavelmente vão falar tupi-guarani. É interessante essa fala aí tua, porque foi muito do Brasil... Foi muito interessante, porque chegando lá, eu tive que desconstruir um pouco o que eu tinha aprendido, né? E me concentrar naquele idioma que era falado naquele cantão. Então, tem muitas histórias, mas a gente pode falar sobre isso. Vamos responder o pessoal do Feliz lá fora, que essa é uma pergunta muito inteligente e que muita gente me faz. Mas ele foi expatriado porque ele foi obrigado aí? Explica o que é expatriado. Não, ele foi convidado, teve uma oferta, como a empresa é uma empresa multinacional suíça,
Uhum. ele foi convidado a trabalhar por um tempo na sede da empresa lá na Suíça, né? Então foi Então, uma gente, oportunidade para ele, não foi algo muito interessante para ele. então, gente, esclarecendo, é uma boa pergunta mesmo. Expat, em inglês, expat, é o termo que a indústria usa para definir funcionários que são enviados para o exterior a convite para trabalharem lá por um tempo. Frequentemente, pessoas muito bem escolhidas, muito bem selecionadas, muito talentosas, que vão levar a tecnologia ou buscar a tecnologia. Então, são funcionários de multinacionais que moram num país e no outro com as suas famílias. É Só que isso. quando esse termo expat, de novo, em inglês, chega no Brasil, a gente traduz como expatriado, o que está errado. Porque se tu for no dicionário, expatriado é o cara que é exilado. Então, Tem dá uma uma confusão conotação, tem uma ruim. conotação ruim, né? Mas não. O caso da Eliane e da família realmente foi um executivo muito talentoso que foi convidado. Bom, eu não tenho dúvida do Chuck foi isso na tua cabeça, mas a pergunta que eu queria fazer é quanto que o bichinho da intercultura, da mundialização, quando que te picou? Foi ali? Já tinha me picado antes, mas não de forma tão intensa, porque eu sempre convivi com pessoas de várias nacionalidades, como eu também trabalhei numa multinacional, eu sempre convivi com pessoas de diversas culturas e sempre achei isso muito interessante, aprendi muito com elas. Mas aonde me bateu mesmo, e eu sempre me lembro disso, eu e meu marido sempre nos lembramos disso. Assim, nós tivemos a primeira entrevista com uma psicóloga multicultural, intercultural como você. Uhum. E ela fazia esse mesmo trabalho que você faz, a serviço da empresa. E nós tivemos alguns dias, só nós com ela nos explicando como era a cultura na Suíça, nesse cantão específico que a gente foi morar, como que é a expectativa dos cidadãos em relação ao teu comportamento, como que é a receptividade em relação aos estrangeiros, enfim, como que como que funciona a rotina dessa sociedade. Cada sociedade tem Seus valores. os seus valores, a maneira como eles, né, se relacionam e trabalham. Então, eu me lembro até hoje dessa palestra que ela nos deu, que abriu muito assim os meus olhos, porque muitas coisas que eu achava, que a gente tem muito do achismo, né? Muitas coisas que Uhum. eu achava, ela confirmou como científicos, né? Como Uhum. coisas que foram estudadas e que realmente tem algo por trás, uma explicação, enfim. Uhum. E eu fiquei tão feliz com aquele apoio, porque me ajudou muito, sabe? Uhum. Que eu segui todas as orientações, né? E eu vi que isso me ajudou muito, porque muitas coisas, às vezes a gente erra ou faz um comentário que não cabe naquele ambiente, ou se comporta de uma forma que seria natural na nossa sociedade brasileira, mas não é natural, às vezes, em outros lugares. Então você E é fã do treinamento intercultural eu também, né? sou De longa data. super fã, super fã. Que Me legal, que ajudou legal. muito e foi muito legal. Tanto que todo mundo fazia piada comigo lá. Porque eu segui o by the book tão direitinho que no final eu estava mais suíça que o suíço. Ótimo, ótimo. Era tanta regrinha, tanta coisa, que eu disse, Uhum. não, agora eu vou fazer esse negócio aqui. E chegou no final, o povo dizia, minha filha, não, deixa os suíços fazerem, porque eu seguia todas as regras muito certinho, sabe? Mas Uhum. isso foi bom, porque eu percebi que, por exemplo, eu fui uma das poucas pessoas que fez amizade com os vizinhos, por exemplo, né? Uhum. Eles foram sempre muito solícitos comigo
e não é uma coisa muito comum na sociedade suíça Eliane, em se você relação. sim, essa abertura, né? É, Eu acho interessante mesmo que você tenha se aberto para a experiência. E como expatriada e como acompanhante de cônjuge, duas perguntas eu quero te fazer antes da gente chegar no Léo. Mas a primeira, quais são as três maiores dificuldades que tu encontrou como expatriada, como esposa de um expatriado lá fora? aham. As maiores dificuldades que eu acho, assim, a primeira é que você cai tudo muito em cima da mãe, né? Uhum, Você precisa organizar aquele lar, aquele novo lar, né? Isso demanda muita energia. Você precisa dar suporte psicológico, estar muito presente com os filhos, porque eles estão enfrentando da maneira deles as dificuldades da expatriação e às vezes eles reagem, cada um reage de uma maneira, uns ficam mais tímidos, outros ficam mais desleixados na escola, outros, enfim, outros acham maravilhoso, uhum, mas existem vários tipos de reações, né? E você precisa estar ali junto com os filhos. Só que o uhum, dia só tem 24 horas, né? uhum, Então, é um processo bastante exaustivo, eu acredito, uhum, principalmente para a figura da mãe, né? uhum. Que você tem que dar esse suporte para todo mundo. Você também precisa de um suporte, porque está tudo um pouco. Você ainda está perdida, né? Mas o que eu percebi, assim, que é um conselho que eu dou para todo mundo, quanto mais rápido você estabelece uma rotina, Uhum, as coisas fluem naturalmente e você se sente em casa, né? Se você uhum. estabelecer essa rotina, se você não deixar que o seu dia seja o deixa a vida me levar, sabe? Vou Sim, na fazendo. verdade, um dos ingredientes mais oportunos para a saúde mental do expatriado é a capacidade de pertença. É. E você só consegue a capacidade de pertença se vinculando no ambiente local. E aí a Nisso, rotina. Uhum, nisso o fato de ter filhos pequenos foi excelente, uhum, porque através da escola eu pude conhecer muitas outras famílias de uhum, expatriados também, né? uhum. E de suíços também. E naquele ambiente era mais fácil interagir no ambiente escolar, muito mais fácil de interagir do que fora, né? Então, Então, os três pontos mais difíceis seriam o fato de, como mãe, você sentir que é uma experiência muito absorvente, o fato de você também ter as suas limitações, as suas dificuldades, e o terceiro, qual seria? o terceiro eu tenho até um pouco de vergonha de falar, mas para mim foi difícil. Vambora? Vambora. O This is our terceiro, no shame zone. o No, terceiro, no shame zone é engraçado, né? Fazer uma live no é, Instagram e dizer que é no shame é, zone. Ah. eu admito que foi cuidar de todas as tarefas domésticas sozinha. Olha, mas um oportuno também. Foi Oportuno, dureza. olha. Tu sabe que hoje eu aprendi a fazer unha. Pela primeira vez eu tentei fazer. Tá Essas bom, tá bom. idiotices, ficou bom, né? Essas idiotices eu também tenho vergonha de dizer, mas afinal é o que é. Não adianta a gente se fazer. Me sinto uma Não, debilóide, mas eu entendo perfeitamente. Uhum. uma casa grande, duas crianças pequenas. A gente não está acostumado a ficar num ambiente pouco limpo, nem pouco arrumado. Então você tem que fazer, né? E é roupa, é comida, é isso, e aquilo, e Você, aquilo. por acaso, assistiu a minha conversa com o Marco Goulart, o Eu advogado de não Portugal? consegui, não, Ele não foi meu consegui. expatriado na França, ele ficou 2 anos em Paris, e aí ele disse, ele então deixou o escritório dele, foi acompanhar a mulher com um filho pequeno na França. Aham, E aí aham. ele diz uma coisa muito interessante, quem acha que morar em Paris é puro glamour é porque ainda não esteve em Paris com um balde e um pano de chão na mão. Tá muito enganado. Aí tu esquece Mas, imediatamente do glamour. mas, enfim, isso tudo também fez eu enxergar o quanto nós somos privilegiados na nossa sociedade aqui Uhum, brasileira, né? De uhum, podermos contar com
com ajuda dentro de casa, assim, eu acho, assim, que mudou muito a minha perspectiva em relação aos serviços, não só ao serviço doméstico, mas qualquer outro serviço, né? E de valorizar, né, Eliane? Para mim isso foi muito impactante também. Eu, como uma filhinha de papai, na época, e também com todas as regalias, para mim foi muito impactante ver que tinha gente que fazia aquilo para mim, que era tão óbvio, que eu era cega aos esforços que aquilo exigia. E também você adquire um novo olhar sobre a qualidade do serviço. Como tem pessoas que, por mais humildes que sejam, têm uma qualidade de trabalho. Só quando você vai fazer aquele trabalho é que você percebe o quão difícil às vezes é, quanto tempo precisa ser dedicado naquilo, né? Então, ele te dá um novo olhar sobre os valores das coisas, dos serviços que a gente muitas vezes recebe e nem se dá conta, né? Então, isso para mim foi bem impactante. Mas outra coisa que eu gostei, assim, eu adorei, que foi na escola conhecer pessoas do mundo inteiro que se encontravam todos ali na escola. Então eu achei o máximo, e dos meus 2 filhos, o menor ainda era muito pequeno, mas o maior, o Léo no caso, ele adorou esse ambiente, ele fez muitas amizades, então foi Então, bem de na novo, época. o Léo tinha quantos anos? Ele ficou dos quase 10 anos aos 12. Aos 12. Eliane, uma E foi bem pergunta. desculpa te interromper, foi bem na pré-adolescência, então ele fez amizades muito rápido, então foi assim super positivo para ele. E eu tenho certeza que essa experiência foi que depois, quando nós voltamos ao Brasil, ele ficou com isso de que ele queria estudar fora, né? Ele nunca me falou, mas assim que a gente voltou para o Brasil, nós optamos por colocá-los numa escola bilíngue. Não 100% internacional, porque eu queria que eles tivessem a oportunidade de estudar tanto português e se prepararem para o vestibular, quanto se prepararem para estudar fora, caso fosse a vontade deles. Então, eu escolhi uma escola que não fosse 100% internacional, que fosse bilíngue. Isso foi uma das coisas que eu e meu marido sentamos, conversamos, e foi a melhor coisa que a gente fez. Porque deixa eu aproveitar essa tua experiência com essa outra pergunta. Às vezes, as famílias de expatriados ficam muito assustadas com o fato de ter filhos pré-adolescentes ou adolescentes que não querem acompanhar os pais. Às vezes, mas acontece que o cara, de novo, né, é um executivo, é um funcionário, ele é convidado e manda o bom tom da carreira aceitar, né? Tem pessoas que morreriam por ter um convite para expatriação e nunca tem. Então, o que tu diria para essas famílias, Eliane, cujos filhos pré-adolescentes ou adolescentes dizem, mas eu não quero ir? O que você diria para os pais? Bom, primeiro, os adolescentes, eles não têm que decidir se eles vão ou se eles não vão. Quem decide são os pais. Eu sabia que tu ia dizer isso, eu sabia, por isso que eu perguntei. Essa é a primeira coisa. A segunda é que o mesmo adolescente que diz não quero ir, depois ele diz não quer voltar. Porque ele chega lá e acha tudo maravilhoso, faz um monte de amigos, tem a namoradinha, não sei o quê. E aí depois quando chega, tá na hora da gente voltar para agora eu não quero voltar, né? Então, assim, aqui em casa a gente sempre deixou muito claro o nível de responsabilidades, né? E me parece que de hierarquia também. Sim. De hierarquia de autoridade, né? Hoje em dia o pessoal não gosta muito dessa palavra, hierarquia e autoridade, mas aqui em casa ela funciona. Eu acho que é a única maneira de civilizar mesmo os nossos filhos. Uma autoridade amorosa, uma autoridade até democrática, mas às vezes não. Desculpa, Eliane, sabe por quê? Eu sabia que tu ia falar isso porque a gente é farinha do mesmo saco.
Mas eu costumo dizer, tanto para o pessoal, os filhos de expatriados, como o pessoal de high school, cujos pais gostariam muito que os filhos fossem, e aí eles começam a dizer que não, por causa do vestibular, por causa do blusão, do terceirão, né? Eu digo assim, Sei. olha, eu acho de verdade que essa meninada não tem maturidade para arbitrar sobre uma coisa tão importante dessas. Então, eu não botaria na mão de um pré-adolescente, de um adolescente, essa decisão. Não, isso com certeza não, né? Agora, o que que a gente precisa ter um pouco de sensibilidade, né? Que nem todo o estudante, nem todo jovem vai ser feliz estudando fora. Ele precisa ter um perfil, na minha opinião, né? E ele precisa querer, né? O que eu vejo muitas vezes é que é um sonho dos pais que o filho vai estudar fora, né? E às vezes não é o sonho do filho, então ele reage, né? Contra. Ou às vezes o filho quer muito, isso é o que eu mais vejo nos meus contatos. Às vezes o filho quer muito e não tem aquele apoio da família que ele esperava. Então, nem uma situação nem outra é o ideal. Por exemplo, eu aprendi isso na carne, assim, né? Porque o meu primeiro filho chegou para mim no segundo ano do ensino médio e disse, eu quero estudar fora. E na hora, a minha reação assim foi, será mesmo, Léo? Tem tanta universidade boa aqui e tal. Será que você está afim mesmo e tal? E ele foi firme, ele disse, eu quero. E quando ele falou isso, o que eu fiz? Eu fui estudar tudo que tinha sobre esse assunto. E falar com muita gente sobre esse assunto, conversar com outros pais que já passaram pela mesma situação. Que, E aliás, assim eu fui aprendendo. Né? Eu gostaria de aproveitar e fazer um adendo aqui sobre o nosso queridíssimo Emílio Costa. Né? Nós vamos chegar lá. Que é um contemporâneo da Eliane, já foi entrevistado aqui por mim, teve um filho maravilhoso, também talentosíssimo, que se formou lá fora. Então, o Emílio, ele foi pai de um estudante universitário. E ele fazia parte do grupo que nós criamos na agência. Isso é um outro ponto que eu queria colocar também, que eu acho que auxilia muito os pais. Então, a primeira coisa é você escutar seu filho, né? Ele está interessado? Tá interessado. Ó, o Emílio entrou aí, ó. Não sabia, não. Que legal, Emílio. Não, porque você e Eliane fizeram história na área do intercâmbio cultural na turma da faculdade. O Emílio, assim, é uma joia. Por quê? Porque todos os pais que eu já conversei, as reuniões que a gente já fez, olha, eu já fiz reuniões com centenas de pais de alunos expatriados. E sempre tem algum que diz, a gente tinha que escrever um livro por causa dos assuntos e tal. E todo mundo fala, mas ninguém faz. O Emílio foi lá e fez, com uma qualidade. Não existe outro livro igual no Brasil hoje. Então, aliás, Eliane, se me permite, tu e o Emílio, acho que vocês têm isso aí em comum e eu acho muito inspirador, tá? Ninguém tem um filho se formando nos Estados Unidos com honras e méritos e do jeito que vocês tiveram, se não tem uma centelha dentro de casa. Tá? Eu estou lidando aqui hoje com, vamos falar da Eliane, vamos falar do Emílio, mas assim, com pessoas de discernimento, com intelectuais, com pessoas elegantes, como ela falou, cujo valor inegociável é a educação. Então, assim, para mim a primeira coisa, sabe, Eliane, quando eu treino adolescentes para irem para fora, eu observo os pais. Eu observo os pais. E aí ali, guria, assim, ó, eu pareço a mãe de Ná, tá? Ali eu já digo, vai dar merda. Vai dar certo ou não vai dar certo. Ou vai dar certo. É impressionante. Então, assim, pai, mãe, em primeiro lugar, olhem para vocês, para ver se vocês têm condições de bancar um filho talentoso, bem-sucedido, livre, autônomo, independente,
Porque, no fundo, não é todo mundo que quer um filho assim, né? É um processo e não é tão fácil. Mas eu acho assim, eu tenho uma máxima, assim, o pessoal já me conhece, né? Eu sempre digo, estudar fora é um projeto familiar, não é um projeto do estudante. É uma experiência muito diferente do que você estudar aqui no Brasil. Por exemplo, eu tenho meu segundo filho que optou por estudar no Brasil. E está super feliz, está numa universidade que ele gosta, ele mora fora de casa, porque essa universidade é em outra cidade. Então, ele tem toda a experiência de morar sozinho, administrar seu budget, está feliz lá. E então, mas é uma experiência totalmente diferente da experiência de estudar fora. Né? Então, assim, a experiência de estudar fora, ela traz, além do conhecimento, da oportunidade de você estar estudando em lugares com uma infraestrutura que você nem imagina, só visitando para ver, né? Em contato com pessoas do mundo inteiro, com pessoas que estão todas do seu nível para cima. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante, que às vezes as pessoas não se dão conta. Mas Eu gostei muito dessa tua fala e digo mais, eu chancelo na minha própria experiência na Europa. Desde muito nova, Eliane, eu tinha pessoas me inspirando para cima. Exato, exato. Eu me lembro lá de moleca, lá com 18, 19 anos, meus professores diziam assim, quando tu voltar para o Brasil, escreva sobre o assunto. E na época eu pensava, oi, meu Deus, como é que eu vou... Tá bom. que eu vou conseguir escrever. E, no entanto, então, assim, cercar a vida da gente com pessoas inspiradoras e que nos ajudam a ser melhores, cara, isso é um grande legado. E eu não posso falar sobre todos os países, eu tenho mais conhecimento sobre os Estados Unidos, né, como é que funciona as universidades lá. E assim, o que você vê é que a turma te empurra para cima, né? Você está num ambiente onde todo mundo está no teu nível ou melhor. E isso é uma quebra de paradigma muito grande para um aluno brasileiro. Aqui a gente tem uma disparidade maior dentro das turmas. Tem aquela turma do fundão, tem a turma que sempre vai mal, tem a turma que vai sempre bem, os gênios da sala, e assim vai. Lá não tem isso, entendeu? Então, o que acontece? Numa turma que está todo mundo muito nivelado, porque eles têm uma expertise muito grande, quando eles aceitam um aluno, eles sabem exatamente o perfil daquele aluno. E eles sabem exatamente se aquele aluno combina com o perfil da turma que eles têm na faculdade, né? Então, o que acontece? O aluno chega lá, ele só tirava 10 aqui no Brasil, né? Era o aluno A, por exemplo. O meu filho era o aluno A, né? Chegou lá, o A já não saía mais com a mesma facilidade. Então, Eliane, uma coisa que eu observo também, isso aí que tu falou é muito pertinente, e tem uma outra questão. Como os brasileiros que vão, via de regra, têm um poder aquisitivo muito alto, ou alto o suficiente para se diferenciar, quando eles chegam lá, todos eles têm o iPhone da última geração, todos eles têm aquela roupinha de marca, todos eles têm aquele dinheirinho. Então, aqui, né, aqui nós somos os bambambãs, e quando chega lá, de certa forma, dá um downgrade nesse status social, né? Dá. É uma coisa que eles não pensam. Dá sim, e assim, não é só nessa questão financeira, né? Mas intelectual assim, também. Mas na questão intelectual e na mudança de paradigma de como estudar. E eu vi isso muito no meu filho e vejo muito em outros estudantes, né? Por quê? Porque aqui você está acostumado mais ao professor te passa o conhecimento, né? E claro, você sendo um bom aluno, você vai pesquisar, você vai fazer todas as tarefas, enfim. E lá não, lá você já chega no primeiro semestre e você vai receber de cada professor uma lista do que estudar antes da aula. Você já tem que chegar
sabendo. Uhum. Porque o professor vai tirar algumas dúvidas para você na lecture, né? Vai dar uma geral sobre a matéria e vai estar disponível para te ajudar em alguma dúvida. Mas ele não vai te ensinar nada. Ele não vai Eliane, botar, sabe? Então, o aluno, ele precisa, para cada 1 hora de lecture, de aula mesmo, ele tem umas 4 horas de preparação. Né? bom, eu Então, queria, eu estou de olho no tempo, vou te ajudando aqui, a gente tem 20 minutos ainda. Eu queria nós aprofundar um vamos pouco. precisar de mais lives. Não, eu acho que tinha que ser uma falando da tua expatriação e outra do teu menino. Mas vamos tentar hoje beber da fonte da melhor forma. Tá Eu bom. queria aprofundar um pouquinho o seguinte. Tá, aí o Leonardo disse que vai morar no exterior, a família começa a se organizar para isso. Do teu ponto de vista como mãe, se você tivesse também que elencar, gostei muito dessa coisa aqui que tu propôs, né? A importância do apoio dos pais. Onde é que tu errou como mãe e onde é que tu acertou como mãe? Vamos ver. Onde eu acertei foi procurar ajuda, foi procurar informação e a ajuda veio para mim na forma de uma agência especializada nesse assunto de graduação no exterior. E não foi simplesmente eu contratar a agência, mas foi eu trabalhar junto com eles numa parceria, né? Eu nunca deixei que a agência decidisse por nós, mas nós decidimos juntos, né? Tanto o Leonardo, como nós, como a agência, nós trabalhamos sempre em conjunto e chegamos a um denominador comum de quais as faculdades que ele ia aplicar, para quais ele ia aplicar, com qual objetivo, né? Por exemplo, nós somos muito claros que nós queríamos universidades que fossem de boa, excelente qualidade, que tivessem um ranking acima das melhores universidades aqui, porque senão não faz sentido, né? Na nossa experiência. E que tivesse possibilidade de ele adquirir uma bolsa acadêmica. Onde tivesse essas 3 alternativas, que não é fácil de achar numa mesma universidade, nós iríamos aplicar. E assim foi um trabalho muito extenso, nós chegamos... Quanto tempo, Eliane? Quanto tempo de planejamento? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, vocês começaram isso quando ele estava mais ou menos no primeiro ano do ensino médio? No finalzinho do primeiro ano do ensino médio. Tá. E foi ótimo, foi um prazo excelente, deu certinho, né? Os primeiros resultados chegaram, ele já estava no final do último ano, as primeiras aceitações das universidades. E ele ainda teve 6 meses para ficar no Brasil, porque as universidades só começam em agosto, né? Esses 6 meses que ele ficou também foi muito, muito bom. Ele aproveitou para fazer várias coisas que às vezes no terceirão não dá para fazer, né? E tirou a carta de motorista, fez uma série de coisas que ele queria fazer melhorar um pouco o alemão, enfim, usou o tempo dele, né? E foi ótimo. E assim, onde eu acertei em buscar mais informação e buscar ajuda, né? Isso foi muito importante. O que eu acho que eu errei, que é uma coisa que eu aprendi com suor e lágrimas, e hoje eu sempre tento ajudar outras famílias para que não incorram na mesma dificuldade. A gente fica muito ligado, principalmente a mãe, fica muito ligado no filho que sai. E quando você deveria fazer o contrário, você deveria se preocupar e transferir o seu olhar, a sua atenção para os que ficaram, para o seu marido, para os outros filhos. E a gente incorre nesse erro com muita inocência,
né? Porque o teu coração realmente está assim, aquele filho que está fora, o que ele está fazendo, como é que está, e você às vezes não percebe que do teu lado tem gente sofrendo, tem gente com dificuldade de adaptação. E quando que tu te deu conta? Porque assim, isso que acontece com a Eliane, de fato, eu achei uma graça você dizer, inocência da minha parte. Quando um filho vai para tanto tempo fora, e a universidade é pelo menos 4, 5 anos fora, quando o Leonardo foi, você entrou no típico luto migratório, né? Ela assim lutou de uma forma que a gente está vendo que foi um pouco diferente, talvez, do marido e dos filhos. Geralmente as mães, sim, lutam mais e não percebem. É bem isso como você está falando. Então, quando é que tu percebeu? Tinha qualquer coisa que não vale. Devo. Quando é que tu te deu conta que tu estava mais para lá do que para cá? Eu percebi quando o meu filho menor começou a tirar umas notas, ele sempre ia muito bem na escola, e ele começou, os professores me chamaram dizendo que ele não estava com comportamento normal, que ele sempre estudava muito e de repente não estava do mesmo jeito. Em casa eu percebi que ele estava mais triste. E para mim foi um choque, assim, porque eu pensei, poxa, estava tudo tão explicado, todo mundo estava sabendo o que ia acontecer, e por que está reagindo assim agora, né? Sabe? Ou talvez até, Eliane, porque o humano também estava no seu processo de luto do irmão que ficou fora. Cada um reage de um jeito, né? Ele estava muito forte, né? E novamente eu procurei ajuda, né? Quando eu percebi, graças à escola, a escola que me alertou, né? E aí eu percebi que ele estava precisando de ajuda e que eu também estava precisando de ajuda, porque eu estava segurando meio as pontas lá, mas também não está muito, né? E foi excelente, a gente teve apoio. E depois disso tudo foi ficando muito melhor. Outra coisa que eu não estava preparada, não que eu tenha errado, mas eu tomei um sustinho, sim, sabe? É a primeira volta do filho nas primeiras férias. O famoso Spring Break, ou as férias de verão, né? As primeiras férias que ele volta, eu acho que nenhum pai está preparado para isso. Então eu sempre tento falar, não fique nervoso, que é assim mesmo. Porque o filho volta diferente, porque ele teve uma série de... O filho ou a filha tiveram experiências que você não participou. Então ele volta com uma outra rotina, um outro comportamento que é diferente da família. Outras horas de alimentação, outras horas de sono, um comportamento mais individualizado, porque ele ficou assim muito tempo, né? Ele ficou numa cultura individualista, ele aprendeu a ser mais individualista. Isso é chocante quando volta. Quando volta, eles não se comportam da mesma maneira do que quando saiu. E na sua memória, você fica com a memória daquela criança, né? 17, 18 anos, que foi. Só que o que desce do avião é um homem. Em pouquíssimo tempo, é uma mulher. Sabe, Eliane, é um adulto. Dizer que o intercâmbio, o estudar fora dessa maneira, é assim, ó, a gente está acostumado numa linha, num gerúndio de crescimento dos filhos ali do teu lado. Mas quando eles vão morar fora, essa linha faz assim, ó. Exato. Como se eles tivessem tomado anabolizante para amadurecer. E aí, quando volta, e a gente esquece do seguinte, nós que ficamos. Quando tem duas migrações, pelo menos, a de ida e a de volta. E quando volta definitivo, é pior ainda. Porque a gente esquece que tem a expectativa de quem foi, junto com a expectativa de quem esteve esperando. E frequentemente elas não se conversam. Não, e tem outro viés também que eu achei bem interessante. O filho também, ele tem um estranhamento em relação à família quando ele chega. Por quê? Porque a família, ela já se reorganizou sem ele. Muito bom. Ela já se reorganizou. Ela foi obrigada a se reorganizar em termos físicos, né?
em termos de relacionamento. Então, quando ele entra, ele não encaixa diretamente. Existe um trabalhinho aí nesse meio, né? E a gente, às vezes, não percebe isso e toma um certo choque, assim, sabe? E o próprio filho, ele pergunta, pô, mas vocês não faziam isso assim? Não era isso assim quando eu saí? Ou por que vocês não fazem mais desse jeito? Coisas desse tipo, né? E isso é muito interessante e que ninguém te explica, né? Tu vive isso, assimila, entende, e depois é que tu processa Tu sabe, essa... Eliane, no meu trabalho, existem 2 treinamentos interculturais, o de ida e o de retorno. Raríssimas empresas que contratam para o treinamento de retorno. Eu tenho muito mais pessoas físicas que dizem, meu Deus, voltei, mas não consigo voltar, e aí então, né? Sim. Mas assim, se tu me perguntar, eu, André, pessoa física, em todas as minhas migrações, para mim, qual treinamento foi mais impactante? O de retorno. Eu acho que o retorno é uma coisa muito forte. As pessoas entram num looping de emoções e não conseguem sair. É Então, verdade. eu acho muito importante, assim, para quem não sabe que existe, sim, a Que migração tem existe 2 isso. processos, a de ida e a de retorno. Eu nunca me esqueço uma jovem que falou para mim assim, poxa, eu voltei para casa e não tinha mais meu quarto, minha mãe fez um escritório. Ela ela achou aquilo o fim, né? Porque na cabeça de quem vai, a casa congela, fica do jeito que era quando ele saiu, né? E não é assim, a vida da gente é dinâmica, vai se Eu reorganizando. fiquei curiosa com uma coisa. O Léo se formou. Quando é que ele voltou? Ele se formou em 2018 Tá. e ele está até agora nos Estados Unidos trabalhando lá. Ai, porque eu ia dizer o seguinte, gente, o Leonardo casou agora recentemente, Casou. né? Num casamento online lindo de morrer, ele e a mulher, coisa mais querida, com Obrigada. bolo, com vestido, com tudo, e a Eliane ali só no vídeo. Mas aí eu fiquei pensando, não, mas peraí, se esse guri foi e logo se formou e já casou, então ele nem voltou para casa, ele tá Não, lá. ele não voltou, ele quis aproveitar todo o aluno internacional nos Estados Unidos. Ele tem um ano que se chama OPT, que é um ano que o governo autoriza que ele trabalhe. E no caso de carreiras como engenharia, matemática, ciências em geral, existe um outro decreto que diz que se a empresa tiver interesse em estender o seu contrato de trabalho, o visto de trabalho, ele pode estender por mais 2 anos. Então, ele está no 2º ano agora. Ou seja, foi um bilhete só de ida, né, Eliane? Ai, Mas meu sabe Deus. que ele está muito feliz e a gente, quando vê a felicidade dos filhos, também fica. E eu me sinto muito orgulhosa dele, porque em muito pouco tempo ele fez grandes realizações. Como a gente tem a mesma formação, tanto eu quanto meu marido somos engenheiros químicos, e ele se formou em engenharia química, eu vejo o que ele já fez nesses 2 anos de experiência de trabalho. Eu acredito que eu e o Jorge, nós levamos uns 5 ou 10 anos para chegar lá. Então, Eu não tenho dúvida. é muito gratificante ver que você conseguiu, né, preparar, deixar um filho preparado para seguir a carreira dele, né? E que ele está satisfeito com isso, está satisfeito com o ambiente. Para mim é muito gratificante e a minha saudade, ela é muito pequena perto de toda o orgulho e a realização de vê-lo. Olha só, eu estava pensando nisso. Agora, nos restam 7 minutos, mas acho que eu adoraria conversar contigo de novo. Mas eu gostaria de fechar fazendo umas perguntinhas bem rápidas, para tu responder bem rápido, Pinga-fogo. porque eu acho que nós temos crenças em comum, só que você é a protagonista, então eu gostaria de ouvir da protagonista. Pois não. Vê, ó, em primeiro lugar,
Doeu a saudade? Doeu muito? Doeu muito, mas ele nunca me viu chorar. Tá. Então, a primeira coisa é isso. Claro que doeu. Segunda coisa, valeu a pena, Eliane? Valeu a pena, faria tudo de novo. Essa era a terceira pergunta, se tu faria de novo. Faria. Eliane, de 1 a 10, quanto você recomenda a experiência internacional para os filhos? Eu recomendo fortíssimo. É uma experiência que sempre vai agregar. Sempre vai agregar, tanto academicamente como experiência de vida. É uma experiência que muda uma pessoa, muda para melhor. E eu acho que num mundo globalizado, em algum momento da carreira, vai ser necessária uma internacionalização de qualquer indivíduo. E também uma abertura em relação a essa experiência intercultural. Não existe mais a pessoa que só interage com os seus iguais, né? É preciso ter essa abertura. E que melhor momento para você passar por isso do que quando você é solteiro, jovem e tem a vida toda pela frente, né? Então, eu recomendo fortíssimo, é uma experiência boa para todos os envolvidos. Então, quer ver, ó, ela teve saudade, mas isso não a deteve. Segunda Não. pergunta, você teve medo? Ficou insegura lá no início? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu 4. tive eu tive medo que ele ficasse doente ou tivesse alguma dificuldade mais séria e a gente não tivesse próximo. Mas a maneira como eu superei isso foi, de novo, procurando ajuda e informação, sabendo direitinho como é que o plano de saúde que a gente tinha contratado ia funcionar. E a última pergunta, tu alguma vez duvidou dele? Nunca. Ele sempre superou todas as minhas expectativas. Então, esse é o tripé que eu queria fechar essa nossa fala. Porque eu vou recomendar essa live. Essas lives estão virando os meus medicamentos. O meu receituário é assista o Emílio, assista a Eliane, assista a Rafael. É assim que eu estou fazendo. 2 assista o vezes Lucas. por dia. Então, o tripé do sucesso, que eu acredito e a Eliane é a prova viva, você vai ter medo como mãe, vai. Você vai morrer de saudade, vai. Mas se você não duvidar do potencial do seu filho, se você não duvidar do seu filho, se você não desistir do seu filho, as coisas andam. Eu gosto muito dessa frase do Goethe. Trate o seu filho como é e ele continuará sendo. E trate o seu filho como ele poderá ser. E ele será. Mas E tem que bancar, né, Eliane? Quanto mais desafiadora a experiência, mais recompensa você terá no final. Ai, Eliane, querida, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi uma honra, muito obrigada. Vamos aprofundar isso. Você pode divulgar o meu contato com seus seguidores. Eu estou sempre disponível para conversar com qualquer pai, qualquer estudante. Eu estou sempre pronta para isso. Ai, que lindo. Muito obrigada. Em nome dessa meninada, dessas famílias todas, eu agradeço. Eu que agradeço o convite e quando você quiser a gente faz mais uma. Vamos lá. Gente, é só olhar no meu Instagram, vai estar ali. É o arroba e... Me fala teu Instagram, deve estar ali também, né? Arroba Eliane Buzeto com 2 Es e 2 T's. Então. Mais italiano não dá, né? Muito obrigada. Grande sexta-feira de noite. Parabéns pelo teu trabalho com a Feliz Lá Fora. Dá orgulho de ver esse trabalho. E para mim foi uma honra conversar com você. Eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada, Eliane. Eu sei. Olha, o primeiro livrinho que eu li sobre isso tá aqui, ó. Foi o seu. Que bonitinho, que lindo. Foi o primeiro livro que eu li sobre esse assunto. Depois deles vieram centenas. Mas esse foi o primeiro que eu procurei me informar melhor sobre o assunto. Muito obrigada.
Cecília, Eu que muito agradeço. prazer também. Obrigada a todos que participaram. Foi uma honra ter vocês aqui. Obrigada, gente. Beijo. Bom descanso. Beijo. Obrigada. Tchau, querido.